Fala minha gente, tudo bem? Bora lá para mais um react de um conteúdo totalmente excelente. Desta vez o Padre José Eduardo no podcast Jesuscope. Bora ver onde a gente vai parar. Eu escrevi uma entrevista chamada Caindo no Conto do Gênero, de 2 páginas. Lá vamos nós! Esse negócio foi multiplicado como água por todos os lugares. Em que eu explicava uma espécie de catecismo sobre gênero. Esse negócio foi por todos os lados. Eu dei palestras sobre gênero, por exemplo, para conferências de pastores. E a partir dali eles começaram a falar sobre isso. Mas não fui só eu. Teve... O ecumenismo para o conservador só vale quando ele se sente desesperado por estar perdendo o controle sobre alguma realidade social. Ou sexual, dependendo, né? O pessoal gosta de controlar corpo. Mas, bom, quando a gente propõe um ecumenismo libertador, que respeita a humanidade, a dignidade humana, né? O cuidado com o outro, respeito à crença e à tradição do outro. Ai, malandro, isso dá um problema danado, né? Mas quando é conservador, todo ecumenismo tá liberado e o padre pode pregar pro pastor, ensinar o pastor pode falar com o padre. Pelo menos vocês já deram esse passo de se tornar camarada de novo, né? Espero que a gente consiga só melhorar o tema, porque parece que tá complicado. Mas vamos lá. Muita gente começou a se empenhar nisso também. Né? Então eu não quero monopolizar e dizer que eu sou o herói. Não, tem muita gente que fez isso também. Ninguém quer pagar de herói. Não estamos aí para pagar de herói, não somos doidos, né? Exceto o pessoal que apoia golpe ou é golpista e vai lá para Brasília, faz uns doideiros, incentiva o pessoal a querer pagar de herói. Mas isso é um outro tema. Mas assim, o gênero é uma ideologia que possivelmente agora, inclusive, vai ganhar maior expressão política. Mas existem outras que são tão perigosas quanto. Será que é uma que começa com marxismo e termina com alguma coisa ao? Talvez. E para as quais nós estamos menos preparados, né? Sim. Eu vi Guilherme de Carvalho me disse uma vez que a ideologia de gênero acaba sendo... Opa, perdão. Antes do Guilherme, o que o Guilherme disse? Guilherme, eu ainda te devo uma resposta do artigo lá, né? Eu vou colocar aqui na descrição, gente, um pequeno debate que nós fizemos, muito amistoso e querido, entre um artigo que eu publiquei pela revista Zelota, o Guilherme de Carvalho respondeu, e eu ainda estou devendo uma tréplica, que eu acho que seria muito interessante fazer uns debates ali sobre alguns temas que estão pressupostos na conversa. Eu vou colocar aqui para quem quiser acompanhar, mas assim, Guilherme, foi mal. Eu ainda não pude responder por questões de desespero financeiro e outros trabalhos aí de bicos que eu tô fazendo no processo, mas em breve chega aí o retorno, beleza? Tamo junto, meu querido. Muito obrigado por participar desse debate. E você que tá lendo aqui com a gente, acompanhando esse vídeo aqui, leia a Zelota. Leia a revista Zelota, que é maravilhoso. Tamo junto, meus queridos. Bora ver. A ideologia de gênero é... assim, a ponta da lança, né? A ponta do iceberg para o que eles estavam chamando de... Vamos ver se eu sei dizer, né? Porque é sempre complexo os nomes que... o hábito de inventar conceito é uma das coisas que vai aparecer no meu artigo. Mas fica aí. O pessoal cria uns termos muito complicados para umas coisas que é sempre o mesmo. Mas pelo menos produz conteúdo, né? E aí a gente tem material para discutir. Mas era deísmo moralista terapêutico. Sim. Né? Dessa visão... Eu gosto da parte do... Sim. Como se a gente soubesse do que a gente tá falando. Vamos lá. Um Deus que deu corda no relógio e saiu, e agora as coisas acontecem de forma natural. Existe esse Deus, né? Muitos não vão negar, existe, mas ele está lá e a gente está aqui vivendo a nossa vida. E aí é um convite a começar a questionar tudo, né? Questionar tudo. E aí entra também no... vou questionar minha masculinidade e tal, mas se você começar a olhar, como você disse, é uma mentalidade, né? De não querer um senhor, né? Pera aí. É muita informação. Vamos lá. Esse lance do Deus do além que soltou corda no relógio é mais velho que andar pra frente também. Da ideiazinha moderna, com as raízes mais antigas, mas modernosa e tal. Ok.
foi dos mecanismos interessantes para a produção de ciência, ainda bem, produção de vacina, né? Compreensão de mundo, exploração da realidade, descobrir várias coisas, que no ambiente industrial capitalista se torna um problema danado, porque aí também é manipulação de absolutamente tudo em torno de capital e a gente vai destruindo as fontes de reprodução da nossa riqueza, da nossa vida e tal. Mas beleza, isso é uma coisa. Questionar tudo, sim, porque o dogma que está valendo, que sentido ele tem se a gente consegue avançar na nossa relação de relativa autonomia com o mundo que nos cerca, para solucionar os nossos problemas e tornar a vida melhor? Excelente, não vi qual foi o problema. A questão é que esta busca por soluções de problema pode ser extremamente conflitiva, pode ser contraditória, pode ser autodestrutiva, mas aí é uma questão da gente tomar rédea, fazer debate, discussão, coordenação social do trabalho, e a gente ouvir aqueles que estão sofrendo com os efeitos negativos dos processos que a gente deflagra, certo? Por exemplo, pessoas que sofrem até hoje com racismo estrutural. Deveria ouvir para poder reorganizar o trabalho, reorganizar a organização da vida, a ordem social. Certo? Questões de gênero também. Ai, meu Deus. Mas tudo bem, né? Dentro de toda essa dinâmica, sim, eu posso questionar a masculinidade. Sabe por quê? Porque masculinidade que a gente é formado até é extremamente tóxica, violenta, agressiva contra nós e contra outras pessoas. É um papel de autoridade e senhorio violento, tosco, sem qualquer sentido, entendeu? Que reproduz uma série de situações deploráveis, assim. E a gente tem que aprender a lidar com isso, criticar isso e transformar esta realidade. Ainda bem. Então sim, questione o papel que foi dado. Que esse papel pode ser extremamente equivocado e agressivo contra todos e todas, inclusive contra nós mesmos, homens. Tudo bem? Fica aí de referência, mas Red Pill é outra história. E uma última coisa, esse questionamento, eu gostei da última frase, viu Jesus Scope, Douglas Gonçalves, que tudo isso, na verdade, porque a gente não quer ter um senhor. Aí eu não entendi, assim, é curioso, né? A gente não quer ter um senhor, mas aí o papel dessa masculinidade em geral é ser o senhor da casa, o senhor do negócio, reproduzir a dinâmica cósmica estabelecida por Deus, essas coisas todas. Posso estar equivocado, que seja isso que o senhor acredita. Mas, em geral, é isso que é vigente. Então, na verdade, não é bem um senhor, é ter um senhor para poder legitimar o próprio senhorio, né? Fica aí, aberto para o debate. Sim. Sim. Se a gente for remontar filosoficamente até as causas, nós vamos chegar no século XIII, o surgimento do nominalismo. O nominalismo é a filosofia que nega a existência da essência. Que não existem essências. O que existe, a essência seria apenas um nome. Então, por exemplo, um cachorro e outro cachorro não são uma espécie. São dois indivíduos autônomos e o que os une é apenas o nome. Eles têm semelhanças apenas. Tá. Isso no século XIII, numa discussão sobre linguagem, que sim, você pode até dizer que é por causa do nominalismo, procurar vários outros elementos aí para justificar a sua teoria, sossegado a respeito quanto a isso, tá? Mas a gente avançou bem hoje em dia, não se discute nos termos de só o nome que está colado ou não em um lugar ou outro. Aliás, recomendo ver várias evoluções na discussão sobre teoria da linguagem e tal. Mas nesse lance do nominalismo, é curioso, porque eu vi uns vídeos, e talvez tenha saído já alguns reacts, sobre o pessoal que discute cosmovisão, e ele toca em umas paradinhas parecidas com isso aí, que é criticar esse lance de que existem as coisas e elas nos fazem, imprimem na gente uma percepção que já vem com um certo sentido, em que a gente consegue aprender a universalidade essencial dessas coisas. Né? E aí, a partir da crítica disso, surgiria o conceito de cosmovisão, que seria positivo. No caso aqui, a crítica a esse elemento de recepção, né, que seria o nominalismo, que critica essa parada de você ter as coisas que você recebe, a produção do logos, que as coisas têm sentido, você capta elas, e a partir dessa captação, essas coisas imprimem em você, marcam em você, uma coisa bastante aristotélica, com uma
a essencialidade desse negócio, você é capaz de captar isso. E aí você vê a cachorridade do cachorro, a cadeiridade da cadeira, e umas coisas assim, né? Que seriam essas essências. As essências constituiriam as coisas. A gente já superou essa parada das essências, mas nem só por uma questão nominalista, que é o nome dado. Esse é um dos elementos, uma das vertentes, aí posso estar em acordo com o senhor, que possibilitou a gente de desenvolver várias coisas. Mas quando a gente começa a discutir em termos históricos e materialistas, efetivamente, a gente não está falando só sobre nome. Há reconhecimento de espécie, de processo evolutivo, de que se evolui não enquanto indivíduos isolados, senão enquanto espécie. A capacidade de abstração no ser humano nos possibilita, sim, de nomear, qualificar, estabelecer grupos, e a gente constrói isso. Há depois debates, alterações. Essas classificações são sujeitas a mudanças, melhoramentos, evoluções, óbvio. Porque novas descobertas obrigam a gente a fazer isso, e aí eu recomendo muito que o senhor estude um pouquinho sobre teoria da ciência, os desenvolvimentos que nós temos recentes a respeito disso no século XX, e nem precisa ler os autores revolucionários, não, vai no basicão mesmo. Da evolução de discussão sobre paradigma, sobre a questão lá dos exemplos que até o Popper, com aquela teoria furada dele sobre os gansos, ajuda lá, o cisne, né? Os cisnes brancos, os cisnes negros. Essas coisas vão ajudando a gente a melhorar e compreender melhor o mundo do que fazer essa redução toda. Mas vamos ver, o senhor retornou até o nominalismo para dizer que do nominalismo nós temos um longo fio até a teoria de gênero. É um trabalho evoluído aí, um trabalho complexo de buscar uma raiz lá atrás para dizer que são só nomes. Não é só disso que a gente está falando. E você pode até encontrar algum outro doido que fala sobre isso. Mas não é isso que orienta a gente. Certo? Melhoramos bastante. Temos muito mais conteúdo. Vamos complexificar nossas análises. Mas vamos lá. O nominalismo deflagrando a teoria de gênero. Aceitemos essa linha para entender até onde vamos. Eles não compartilham a mesma espécie. Né? Porque a essência se... Compartilha espécie. Mas não tem essência. Essência é um bagulho que não tem sentido. Vamos lá. O mundo deles não existe. Isso vai se sofisticando nas filosofias posteriores, né? Vai ganhando mais corpo, etc. Opa! Agora, é interessante o background filosófico do essencialismo, aliás, do nominalismo. Por quê? Por quê? O que eu vou dizer aqui é um pouquinho... Sim, talvez seja uma novidade para algumas pessoas, mas o nominalismo entra no Ocidente através da filosofia islâmica. E a filosofia islâmica é aquela que rompe a unidade analógica que existe entre Deus e as criaturas. Gostei do approach. Que contribuição maravilhosa, senhor José Eduardo, porque você abriu agora um mundo, um universo para a gente explorar. Adorei. Vamos lá. Primeiro, ele está absolutamente certo ao comentar que é graças ao mundo islâmico muçulmano que nós temos uma retomada da produção filosófica a partir de estruturas que tinham sido perdidas, esquecidas ou não tinham mais tanta base dentro do chamado Ocidente. No caso, o Ocidente que ele está falando aí é o Império Romano Ocidental, ou que restou do Império Romano, né? Porque no Oriente, ou Império Romano Oriental, vamos dizer assim, há outra cultura, depois que há a divisão ali, outro desenvolvimento cultural, outra proposta de religiosidade, outra civilização praticamente. E nessa há uma preservação, por exemplo, da tradição clássica, helenística e tal. Na ocidental, não. Isso aí vai se degringolando e já não tem mais, por exemplo, a cultura da leitura de Aristóteles, Platão, essa coisa toda, e que o pessoal por vezes começa a chamar de Idade das Trevas, do ponto de vista eurocêntrico de análise da história. O que é um presente para a gente discutir, né? Então se tinha ali nesse momento, o que restou de Império Romano Ocidental, que depois vai ser a chamada Europa Ocidental, com os feudos e aquele bando de família brigando e o pessoal guerreando uns com os outros, no meio de neve, frio e fome, doença, periferia do mundo, o que restou ali foi uma reprodução de tradição bem zoada, assim, bem ruinzinha, bem desagradável, e que não estava solucionando os problemas das pessoas, os problemas urgentes e emergentes. Então a reprodução do que eles chamam de mundo feudal, que era muito empobrecido, era a periferia do mundo, porque o que seria centro de um sistema... Vou indicar um livro. Vamos lá.
seguir a recomendação da galera de voltar para a minha cara na câmera, só que o meu computador sempre trava quando eu faço isso, então perdão a vocês. E eu vou tentar retomar. Opa, apareci. Fala, minha gente. Bora lá. Aqui, ó. Vou recomendar este livrito aqui. Ética da Libertação na Idade da Globalização e da Exclusão, do Henrique Dussel. A introdução. Ela é maravilhosa. O nome é Introdução, História Mundial e Crítica. Recomendo que vocês leiam, porque ele vai dar uma repassada na história da filosofia e na própria concepção de história ocidental, que é dividida naquelas 3 partes: antiga, medieval, não sei o que lá, e contemporânea, ou moderna. Ele moderna, né? Alguém faz um contemporâneo, quase extensão da moderna. Mas ele repassa sobre esse processo todo aqui, criticamente, estabelecendo agora já não uma análise eurocêntrica da história, senão mundial. E aí esse tema da retorno da influência muçulmana sobre a filosofia cristã entra. E entra de modo brilhante, que é demonstrando que durante o chamado período das trevas, ou Idade Média, do ponto de vista eurocêntrico, é quando o centro dos sistemas interregionais, que ele chama, não chama de sistema mundial, porque o continente ameríndio, que a gente chamaria de ameríndio, que o pessoal chama de Abiyala, e muitos outros nomes alternativos, esse continente não está anexado, ele não está participando de um mesmo ciclo. Mas entre África, Ásia, ou Eurásia, né? Entre África e Eurásia, você tem uma conexão comercial, cultural, historicamente estabelecida, inclusive de guerras, de impérios que dominaram vários territórios. E nesse período, o centro do negócio é o chamado Império Muçulmano, que vai de Marrakech, né, ali em Marrocos, até Mindanao, Filipinas, Malásia, um negócio imenso de extensão. Você tem o centro ali das rotas comerciais, da rota da seda na Indochina, e a produção centrada ali de especiarias, de tecnologia, um monte de parada. E também as produções no continente africano, separando o norte africano e o centro-sul africano. E aí você tem essa parada toda, o Dussel mostra pra gente, e mostra como a Europa é periferia nesse mapa. Como ele é periferia desse tempo que não está integrado. Porque o Império Muçulmano parou ali no sul da Itália e como é que chama? Na chamada território ibérico ali, né? Espanha, Portugal hoje em dia, para ali até uma faixa onde há uma certa resistência dos cristãos ocidentais, dos feudos ali. E também porque eles não tinham interesse em seguir para o norte, porque para que vai se enfiar em gelo, frio e fome, e não dá para plantar, não dá para colher, não dá para fazer nada, e doença, né? Então ficou ali restrito. E todo esse processo, ele concentra daí, no mundo islâmico e na Indochina, a grande produção de ciência, física e tudo mais, matemática, comercial, e tudo, a cultura está ebulindo ali. Quando o Império Muçulmano, o mundo muçulmano, invade a região chamada da Constantinopla, do Império Bizantino, ou da Roma Oriental, o que tinha como raiz o Império Romano Oriental, essa galera foge. Eles vão migrando progressivamente desse território para a chamada Império Romano Ocidental, ou para a região ali da Europa Central, para os feudos que estão ali, especialmente na Itália, tá? Eles vão concentrar especialmente na Itália, por questões muito específicas, o Dussel demonstra lá pra gente. E aí você tem o primeiro surgimento do Renascimento, trazendo a cultura helenística, que não fazia parte desse centro, e retoma, e vem então uma recuperação de cultura daquele passado grego perdido, essa coisa toda. E ao mesmo tempo, durante as guerras de reconquista na região ibérica, você tem daí a chegada dos muçulmanos e tal, não sei o que lá, e eles dominaram o território. Em Córdoba, eles tinham, por exemplo, uma universidade. Estou contando isso porque é uma história muito massa mesmo. Nesta universidade, você tinha praticamente 800 mil exemplares de manuscritos, textos e tudo mais, reunidos nesse lugar. Pô, por que isso é interessante? Porque a universidade, chamada Universidade Europeia, se você estudou esse assunto e lembra do famoso Carlos Martel, que fundou a primeira universidade, que não era a primeira e nem única, mas na Europa, ali nos francos, tinha quase 9 mil exemplares. 9 mil. A outra 800 mil. Com as guerras de reconquista, retomada de Córdoba e tal, não sei o que lá, entra para este universo helenístico. E agora, que já tinha ido para
pro Império Romano Ocidental. E agora, com essa recuperada desse universo que estava preservado pelo mundo muçulmano, a filosofia aristotélica, clássica e de outros filósofos como o... como é que é o nome dele? Ibn Sina, mas tem uns nomes... Averroes, e o outro que eu esqueci o nome, também é bastante... Tudo bem, não importa. Tem vários nomes e eu estou confundindo os nomes ocidentalizados e os nomes muçulmanos. Al-Ghazali, tem mais uns outros malucos, não vou lembrar o nome de todos. Mas esta filosofia, ela entra nesse mundo ocidental e é assimilada pelos filósofos desse período. E aí você começa a surgir grandes intelectuais da história da filosofia, entre eles São Tomás de Aquino. Que da hora, não é? São Tomás de Aquino, que foi extremamente influenciado pelos muçulmanos em sua Suma Teológica. Então, excelentíssimo padre José Eduardo, que já volta aqui, confundi com outra entidade, que já volta aqui para a nossa imagem, tá trazendo esses elementos, e se ele trouxer e levar a sério, a gente vai ter que questionar boa parte da grande filosofia cristã que nós herdamos. Tudo bem? Excelente. Uma vez eu fui no congresso, só vou contar essa última história. Eu fui no congresso de filosofia na UFMG, Federal de Minas Gerais, lá em BH, e apresentei um texto sobre filosofia latino-americana e crítica a essa estrutura eurocêntrica. Quando eu terminei, a galera achou muito massa, a gente discutiu, não sei o que lá, e tinha uma moça que só estudava filosofia medieval, e o trabalho dela era em torno da Suma Teológica, e ela me ensinou nesse dia que falou assim, cara, quando você estava falando, eu lembrei de uma pesquisa que eu estou fazendo, em que eu aprendi que vários trechos da Suma iam para o Index, que era o texto de proibição dos livros proibidos pela Igreja Católica nesse período, que ainda tinha isso, na perseguição a pensar. Os livros proibidos ia para o Index porque era cópia, ipsis literis, integral, capa a capa, de trechos de filósofos muçulmanos. Só que o Tomás, ele citava. E aí, quando entrou pro Index, o que ele fez foi tirar a citação, mas manteve o texto. Então tem muito da filosofia islâmica, ou que o Dussel chama inclusive de iluminismo muçulmano, iluminismo islâmico, do Islã, que entra para essa filosofia, que entra para a Suma Teológica, que sustenta boa parte das paradas que a gente discute até hoje dentro da filosofia cristã, chamada medieval e tal. E que vai influenciar outros caras, como Soares, e que depois chega até em Descartes, e depois chega em outros caras, esse tipo de filosofia também, com duas vertentes, como Guiné de Sepúlveda, defendendo a escravização de índio, através de uma leitura torta de Aristóteles, preservado por essa parada muçulmana, e o Bartolomeu de las Casas, que estava aqui no continente ameríndio, e também influenciado pela mesma estrutura preservada dos muçulmanos, que vem e se transforma em filosofia cristã, defendendo a vida dos indígenas. Está em disputa os dois. E isso marca uma retomada da filosofia no mundo chamado, então, ocidental, o que a gente se acostuma a chamar de ocidental. Massa, né? Várias discussões interessantes, só para aqui não cair na lorota do olha que problema, entrou ideia islâmica no cristianismo. Meu irmão, antes disso, Agostinho era neoplatônico. Ele trouxe para a filosofia cristã dele tradição persa de Mani, dos maniqueus. Maniqueísmo, tá ligado? Acha o cristianismo puro e simples aí pra mim, que não vai encontrar não, viu? Que lindo. Não sei se José Eduardo está acostumado com essa expressão, mas essa bendita expressão que estraga nossas vidas. Mas vamos voltar lá para o nosso... Ei, caraca. Ai, desagradável meu equipamento que não tá me ajudando. Mas vamos lá, tamo junto. Voltei. Padre, perdão por interromper vossa homilia. Por quê? O credo islâmico professa: Alá é Deus e Mohammed, o Maomé, é o profeta. Então você tem duas ordens totalmente distintas. Inclusive, Alá não está condicionado nem pelo seu intelecto. Porque, segundo essa teodiceia, segundo essa visão de Deus, se ele estivesse condicionado pelo seu intelecto, ele não faria o que ele quer, então ele estaria limitado. Então, como a onipotência é maior do que a onisciência, eles colocam a onipotência sobre a onisciência, então, para ser totalmente limitado, para ser um Deus, né, todo-poderoso, ele não pode estar condicionado sequer pela sua lógica.
Interpretação do padre José Eduardo a respeito do que ele chama de Teodiceia, do mundo muçulmano e islã. Mas uma vertente interpretada por ele, ou seja, nós estamos falando que todo mundo pensa assim, pipipi, papapó, e nós corremos alguns riscos nessa parada, mas tudo bem. Não é o tema dessa brincadeira, vamos só ver onde vai parar isso daí. Inclusive, um dia, caso alguém queira discutir isso com o senhor José Eduardo, adoraria de ouvir e aprender com você. E, portanto, a criação não tem uma relação participada de Deus. Rompe portanto, rompe a analogia entre Deus e as criaturas. Quando eles criam essa cisão, então começa a surgir estranhezas desse tipo. No texto que eu recomendei da Ética da Libertação, do Dussel, na introdução, ele fala sobre como esse processo de distinguir o que era estudo do divino, o estudo propriamente das escrituras divinas e o trabalho humano, o estudo da criação e tudo mais, como isso trouxe vários problemas e conflitos. E que daí começam, inclusive, a surgir as raízes do conservadorismo islâmico, que vai combater e vai querer defender uma parada muito parecida com o conservadorismo crente, evangélico, cristão, sei lá que nome que a gente vai dar, de literalismo do texto bíblico, essa parada toda. Então há conflitos, tá? Não é esse mundo chapado como esse meu camaradinho aí tá apresentando. E fica a dica do meu curso de Filosofia Latino-Americana Ética da Libertação, que eu esqueci de fazer minha publi no comentário anterior, que vai estar aqui na descrição, em que a gente passa uma introdução geral sobre esse texto do Dussel e passamos sobre a introdução mundial e crítica, que é a segunda aula, que é bem massa. Fica a dica aí, caso você queira conhecer um pouquinho mais. Tamo junto. Então, na verdade, o erro originário começou ali. E ele começou a se desenvolver no Ocidente. E nós estamos colhendo as consequências disso. O fato do Ocidente estar sendo islamizado não é um acidente de percurso. Ele, digamos assim, antes de ser islamizado, ele foi filosoficamente colonizado por ideias islâmicas que, germinadas ao longo dos séculos, vão produzindo seu fruto. Entendi. Malandro, a que ponto chegamos, hein? Ai, meu Deus, eu não sei nem que nome vou dar para esse corte, mas aqui, aparentemente a islamização do mundo ocidental, seja lá o que isso signifique, foi primeiro filosófica e aí depois agora sei lá o que é, mas isso está relacionado com o desenvolvimento da ideologia de gênero. Malandro, nós estamos indo longe nessa estrutura conspiracionista de inteligência e interpretação freestyle do mundo. Caraca, agora a gente já pode dizer que nós temos o islamismo cultural. Perdão, não era... marxismo cultural... É sempre uma conspiração. Vocês já perceberam? É sempre que tem uma influência sorrateira. Agora me diz, antes dessa partilha com a diversidade de aprendizado que você teve, né, que a tradição teve com o mundo islâmico, pelo legado que deixou para o desenvolvimento da própria chamada cultura ocidental, o que era o purismo ocidental? A relação entre judaísmo e mundo helenístico? É isso? E aí vale tudo que for do mundo helenístico influenciando a cultura cristã, mas do mundo islâmico não? Por quê? Qual tipo de pagão é preferível, vamos dizer assim, né, do ponto de vista da ordem cristã ortodoxa? O que está implícito, me parece, é que a saída é você dar uma purificada nesse bagulho, dar uma purificada na tradição que foi influenciada por esses tentáculos do mundo que sempre está colocando o Ocidente em perigo. É muito fácil fazer filosofia assim, ou pensar assim, né? Que qualquer coisa que você olhar, você cria uma conspiração. E a gente crente é acostumado com isso, porque provavelmente você também talvez tenha sofrido com alguma coisa que não podia ter brinquedo da Disney, não podia ter assistido desenho não sei do que, não podia acompanhar os animes. E aí, aí estamos nós, né? Porque sempre tem uma mensagem subliminar, sempre tem uma conspiração rolando. Então, por exemplo... Tem um terreno fértil para isso. O Corão, ele manda coisas distintas. Eu gosto muito que a quantidade de confirmação e escada que os entrevistadores dão pra essa galera sem qualquer crítica, discussão, minimamente, é incrível. Ele manda coisas contraditórias. Quem é que decide? Quem? É a circunstância. Quer dizer, não há uma moral
estabelecida, vinculante, de maneira unívoca, né? O cristianismo não tem nada a ver com isso. Porque, vejam, o pai... Eu concordo, o cristianismo não tem nada a ver com isso que você está falando, que é a moral unívoca, sei lá o que lá. Nada a ver. Pai gera o filho. O filho é o Logos. Ele é o intelecto em Deus. E do pai e do filho procede o Espírito Santo, que é a... Não, falta ler lá o texto que você está citando implicitamente. O Logos, a palavra que estaria aí, né, dando ordem ao mundo, se fez carne e habitou entre nós. Não é que o pai gerou o Logos filho. Lê de novo o texto, meu querido. Essa cosmogonia do início do Evangelho de João é um pouquinho diferente. vontade em Deus. Então há uma ordem. Deus não é anárquico. A Trindade possui uma ordem. O Pai é o princípio, um princípio sem princípio, e também não é um princípio cronológico, porque os três são eternos. Mas ele é o princípio. Com todo respeito a quem for trinitarista, sei lá, eu também utilizo a expressão do Pai, Filho e Espírito Santo, usamos essa parada toda, estamos juntos. Mas esse lance de tentar explicar, graficar, fazer esse negócio todo, é uma perda de tempo considerável. E a opinião aí que, cara, é um esforço que simplesmente rouba a riqueza da metáfora, que pode ser muito viva, da Trindade. E aí você cria um bagulho aí... É doideira, hein, minha gente? Vamos combinar. O Filho é o Logos do Pai, e o Espírito Santo é o amor entre o Pai e o Filho. Então, é a tendência de Deus para Deus. De certo modo, esse tipo de filosofia só pode surgir porque ele rompe, inclusive, a ordem em Deus. Então, ele passa a ser uma pulsão de vontade pura. Eita, nós, a gente vai longe nessa filosofada aí, hein? Eu vou dar a última vez o play nesse negócio. Que não está orientada pelo intelecto. O que a Butler disse? O quê? Que ela quer libertar a vontade do intelecto. As paixões do intelecto. Bom, eu vou guardar aqui. Ai, o meu cuidado, que agora nós conseguimos encontrar a raiz do pensamento de Judith Butler. O islamismo cultural. Ou esses tentáculos que entraram da islamização do mundo ocidental desde o século XIII. Ai, meu Deus. Que chegamos, né? Espero que vocês tenham curtido esse diferente react sobre o conteúdo que pra mim foi bastante inesperado. E tamo junto, minha gente. Trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. E apoia aqui a gente, tudo bem? Seja no Apoia, seja fazendo os cursos que eu tô podendo ofertar pra ajudar a pagar os boletos aqui de casa. É nóis, minha gente. Tamo junto. Abraço.